Olá! Essa edição do OAB São Paulo Notícias mostra como foi a primeira reunião do Conselho Seccional Paulista realizada fora da capital, em Campinas. Você também vai saber um pouco mais sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e por que alguns juristas defendem que o Código de Defesa do Consumidor precisa de atualização. Pela primeira vez em 84 anos de história da entidade, a OAB São Paulo realizou uma reunião do seu Conselho Seccional fora da capital. A subseção de Campinas, cuja nova sede foi inaugurada há menos de um ano, foi o local escolhido. Primeira sessão do Conselho que foi criado em janeiro de 1932, que é realizada fora da nossa capital. Durante a sessão, ex-presidentes da subseção de Campinas foram homenageados pelo Conselho Seccional. Os conselheiros também aproveitaram a oportunidade para falar das dificuldades na Justiça do Trabalho. Nós sofremos cortes da ordem de 30% no custeio, 90% no investimento, cerca de 80% no processo judicial eletrônico. Corte inédito e dramático no momento especial em que temos no país 12 milhões desempregados e quando mais precisamos da justiça do trabalho forte, vivenciamos esse drama. O Conselho Seccional também recebeu o arcebispo de Campinas, que falou da parceria da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com a OAB São Paulo em um projeto de conscientização do cidadão. Como trabalhar para que no ambiente da política haja aqueles elementos que nós queremos tanto para a vida das pessoas. Que as pessoas não sejam corrompidas e nem corruptoras. Levar valores para a sociedade, que as pessoas possam formar uma consciência baseada em algo real, que tenha significado para as suas vidas e com isso decidir bem a respeito de quem deva ou não conduzir os destinos da nação. A sede da OAB São Paulo recebeu a deputada federal Mara Gabrilli, relatora do projeto de lei que deu origem à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Durante palestra, ela falou das mudanças que promoveu no texto original. A nova Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência entrou em vigor em janeiro deste ano, beneficiando mais de 45 milhões de pessoas, ou 23,9% da população brasileira, de acordo com dados do Censo 2010. Relatora da proposta na Câmara, a deputada federal Mara Gabrilli esteve na sede da OAB São Paulo para falar sobre os passos da nova lei que tramitou no Congresso por 15 anos. A deputada contou que quando iniciou seu mandato, em 2011, o texto estava pronto para ser votado, porém não tinha sinergia com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, já ratificada pelo Brasil. Foi um primeiro ano meu de legislatura que eu passei o ano tirando o estatuto de lá. E a Secretaria de Direitos Humanos, ligada à Presidência da República, ela realmente acolheu esse grupo de trabalho, que foi formado por juristas, especialistas e congressistas, e foi reescrito o texto à luz da Convenção. A lei classifica como pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que podem obstruir sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições. Entre os direitos garantidos pela legislação estão a oferta de profissionais de apoio escolar em instituições privadas sem custo para as famílias, a acessibilidade para pessoas com deficiência em 10% das frotas de táxi e o auxílio inclusão, benefício de renda complementar ao trabalhador que ingressar no mercado de trabalho. No começo do programa, você viu que o OAB São Paulo Notícias foi até Campinas para acompanhar a reunião do Conselho Seccional. Lá nós aproveitamos para conversar com o presidente da subseção, que falou a respeito de um projeto local que está ajudando os advogados da cidade que têm dificuldades com o processo eletrônico. Nós montamos uma estrutura nas nossas salas da ordem, do Tribunal Regional do Trabalho, da Justiça do Trabalho da primeira instância e da cidade judiciária, que é o Fórum de Campinas. E dentro da sala nós temos uma pessoa treinada por nós e pelo tribunal, um trabalho em parceria, para dar suporte do PJE e do ESAGE, do Processo Eletrônico da Justiça Estadual, para os advogados.
As mudanças das relações de consumo, especialmente aquelas decorrentes do avanço do comércio na internet, fazem com que alguns juristas afirmem que é necessário atualizar o Código de Defesa do Consumidor. O advogado deve ficar atento, porque mesmo sem alterações, hoje já há campo para atuação em consultoria e defesa de empresas. Cerca de 90% das ações nos juizados especiais e 30% dos processos em tramitação na Justiça Comum são relacionados ao consumo. Os números são resultado do advento da internet no Brasil após 1994, da entrega do crédito a partir de 2005 e da maior oferta de produtos e serviços. Diante deste quadro, especialistas apontam para a necessidade de atualização do Código de Defesa do Consumidor em tramitação no Congresso Nacional, não só para defender os direitos individuais, mas também para garantir a manutenção da ordem econômica. As empresas vêm, inclusive, formando o preço em decorrência das perdas que têm por desacatar, não atender o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós estamos vivendo um momento de ouro, um momento muito especial. E nós temos também a questão da atualização do CDC. O CDC está sendo atualizado com projetos que já foram aprovados, nós estamos aguardando o Senado se pronunciar em pontos muito importantes do CDC, sobretudo superendividamento e comércio eletrônico. Com possibilidade de atuação na defesa do consumidor e do fornecedor, o advogado que aprofundar os estudos na área vai encontrar um amplo mercado. Se nós temos uma grande parte da demanda, sobretudo nos juizados, vinculados a 8.078, e uma projeção de que nos ritos de primeira instância, na justiça comum, nós vamos ter, então, um aumento também significativo dessas demandas, há de se falar em um estudo mais aprofundado, não só dos direitos individuais, como nos direitos coletivos e difusos. O nosso cliente, o cliente do advogado e as empresas precisam de advogados preparados, conhecendo a relação de consumo, direito e dever de um fornecedor e direito e dever de um consumidor. E essa edição do OAB São Paulo Notícias termina aqui. Curta e compartilhe o nosso conteúdo e até a próxima.